Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados com tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença e eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença e eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar por tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é
é tua presença. Vamos provar por tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar por tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar por tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Que tu possa estar falando ao nosso coração através da tua palavra. Que saiamos aqui cheios de ti, comprometidos com a tua palavra, Senhor. Eu rogo a ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Nós teremos nesse fim de semana o Congresso dos Homens. Então, todos os nossos homens da igreja, nessa procura do fortalecimento espiritual, não deixem de participar. Aqueles que puderem, maiores avisos estão na nossa secretaria. Teremos também nossa reunião com a mocidade, com a juventude, dia 17 a 19. É um encontro com a juventude que vai ocorrer aqui na igreja. O Anderson está aqui? Por favor, Anderson, fica de pé, por favor. Então, durante o culto, aliás, após o culto, procurar o Anderson, por favor, aqueles jovens que quiserem ir. Muito obrigado. Queria chamar agora aqui à frente as crianças. Venham aqui as crianças. Podem vir. Isso, podem vir. Vem, Carol. Vem, nós vamos orar por vocês agora. Isso. Vamos orar. Senhor Deus, nós temos a plena convicção, Jesus, que o Senhor nos trouxe até aqui. Nós pedimos agora como igreja, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar o futuro da Tua igreja aqui na terra. Que essas crianças venham ser abençoadas. Nós Te agradecemos desde já, Pai, pela proteção que o Senhor tem enviado. Nós agradecemos desde já pela professora, Pai, por aqueles que ajudam nesta obra. Muito obrigado, Senhor, que nós temos esse momento contigo aqui na nossa igreja. É no Teu nome que nós agradecemos. Amém. Podem ir. Nós vamos ter um momento agora de oração. Tem um texto da palavra de Deus que ele falou muito comigo no dia de hoje. Está em 1 Samuel capítulo 13, que diz assim: naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, os israelitas, o povo de Deus, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata.
Então o povo de Deus era escravo do povo filisteu nessa época, em termos de afiar a espada, não tinham espada. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Eu fico imaginando, sabe? Eu que sou militar, já estive em país que estava em guerra, você ir para uma guerra, sem uma espada, sem uma lança, sem uma arma. Mas eu vejo que às vezes a gente se sente assim, desarmado. Muitas vezes na minha vida eu me senti sozinho, completamente sozinho. E eu acho que as coisas acontecem em nossa vida porque Deus está falando conosco. Foi o que aconteceu com Abraão, quando Sara ficou grávida. Ele já não podia mais fazer nada, não dependia mais dele, dependia somente de Deus. Nós iniciamos o culto dessa noite hoje com Salmo 91, falando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansará, encontrará descanso. Você está esperando às vezes em homens, está esperando em pessoas, às vezes a gente está esperando em circunstâncias, às vezes você está esperando na sua família, aqui, a tua família ou até na igreja, querendo que alguém hoje te cumprimentasse, a pessoa não te cumprimentou. Esse povo estava indo para uma guerra, a palavra diz aqui, guerra, sem uma espada ou lança nas mãos, é o que diz 1 Samuel capítulo 13. Mas existia uma promessa na vida desses homens, existe uma promessa na sua vida, e ela não depende de homem, nem de mulher alguma. Aquilo que Deus determinou, que está sobre a sua vida, vai acontecer, e é por isso que você tem que se apegar a essa promessa que Deus tem. Quando tentaram arremessar Jesus daquele penhasco, quando falaram para ele, vamos matar você, porque aquilo que eles ouviram não era agradável, Jesus falou, eu sou o cumprimento dessa palavra em Isaías. Quando ele entrou naquela sinagoga, na terra que ele viveu, eles não conseguiram, porque o tempo dele não havia chegado. O teu tempo ainda não foi cumprido. Deus tem um propósito para você. E logo depois, o que aconteceu? Em 1 Samuel 14, a guerra começou, e a palavra de Deus fala, então caiu o terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, e como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Então Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha, sem arma, a arma era o Senhor. Houve um terror enorme no exército filisteu. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. E assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Avém. Há uma promessa de Deus na tua vida nessa noite. Você tem que falar, Senhor, eu recebo pela fé, a fé em Cristo, não em homens, nem em circunstâncias. Pode estar tudo errado na tua vida, mas eu creio nesse Deus poderoso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e eu direi do Senhor, Ele é meu Deus. É isso que Ele quer que você diga agora, aqui nessa noite, Ele é o meu Deus. Senhor, não interessa, Jesus, não há circunstâncias que me afastem da sua promessa. A palavra de Deus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É promessa, é Ele que fala, eu vou estar com vocês, Jesus. Eu vos digo, pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois aquele que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Pois vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas a vossos filhos, muito mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui, porque sem Ele não haveria necessidade, não haveria vida. É Ele que me trouxe até aqui nessa noite. É Ele que conhece as minhas lágrimas, os meus erros, os meus acertos. Eu não estou aqui porque eu acertei ou errei, porque Ele determinou. Eu morri por você. Deus te chama pelo teu nome. Eu queria orar por você. Eu queria que ficasse de pé. Aquelas pessoas que estão precisando. A palavra de Deus diz em Isaías 44: Tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, diz, tu és meu servo. A ti escolhei e nunca te rejeitei. Você pode estar sendo rejeitado pelo teu marido, você pode estar sendo rejeitada pelo teu marido, pelo teu namorado, ou então você pela tua esposa, pelo teu filho, pelo teu patrão. Não interessa, aquele que peleja por você é maior.
Ele fala: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. É isso que nós temos que declarar nessa noite. Senhor, eu tenho um Deus, e é o Senhor Jesus. Não é por aquilo que eu faço, por aquilo que deixei de fazer, não é por aquilo que eu prego, ou por aquilo que eu ia pregar ou vou pregar, é por aquilo que o Senhor fez na cruz por mim. É por isso, pelo teu amor que é imensurável, nós não entendemos, mas o Senhor diz: eu te escolhi, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É Ele que diz isso. Eis que serão envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão nada os que contenderam contigo, e perecerão aqueles que são seus inimigos, que te humilham, que te ofendem. Eles cairão por terra, porque você tem alguém que peleja por você. Não há doença, não há nada que Ele não possa fazer. Não há infertilidade, não há madre cerrada. É Ele que abre a madre, é Ele que fecha. É Ele que me trouxe aqui, é Ele que me permitiu que sofresse. Eu falei hoje com o pastor Vini: é Ele. Como eu fico feliz por ter chegado até aqui, com todas as dores, mas com todas as conquistas dEle. Porque eu, Deus diz, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o Senhor. Senhor Deus, aqui está a tua igreja de pé. Nós sabemos que só o Senhor é Deus, não existe ninguém além de ti, não há nome sobre o teu nome, Jesus, porque aquilo que o Senhor fez na cruz nos tornou filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Senhor, nós te agradecemos agora, porque podemos estar de pé diante do Todo-Poderoso. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor se inclinou para curar a mulher, a sogra de Pedro. O Senhor é o Deus que se inclina a nosso favor. Ninguém, Pai, faz isso. Somos acusados, somos desprezados, mas o Senhor nos fortalece, nos coloca de pé. Senhor, tua igreja está de pé. Quantos problemas aqui agora para que o Senhor possa resolver. O Senhor é o Deus do desafio, o Senhor é o Deus que vai à frente, Pai. Resolve, traz solução para isso, Pai. Traz milagre, Senhor. Traz solução, Senhor, agora. Conforta corações, traz a certeza do teu poder. Aonde há incredulidade, aonde não há mais esperança, a tua palavra diz que é o cheiro das águas, aquela árvore seca ressuscita e brota. Tu és o Deus que se agrada de corações contritos, de pessoas que te procuram. Aqui está a tua igreja. Aqui está a tua igreja, Senhor. Nos ajuda a andar, Senhor. Conforta agora corações. É no teu nome que nós pedimos isso. Eu gostaria agora que você orasse com a pessoa que está do seu lado. Ora com a pessoa que está do seu lado. Ora por ela agora. Se você não conhece ela, pega na mão dela. Ora com a pessoa que está do seu lado agora. Ore por ela. Ore pela pessoa que está do seu lado. Deus te deu essa unção de poder. Saia do seu lugar. Abraça a pessoa que está do seu lado. Ore por ela. E é o desejo do meu coração. Ore pela pessoa que está do seu lado. Ó Senhor Deus, não fique envergonhado. Deus te deu essa comissão. Ele vai ouvir a tua oração. E Ele curará a ferida, Ele curará a chaga. Saia do seu lado. Saia. Vá para a pessoa que está ao seu lado. Procure alguém. Ore por alguém. Não fique envergonhado, meu irmão. Essa é a igreja. É a igreja do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo agir agora. Meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Ore, clame ao Senhor. Ele é Pai, Ele é Pai eterno, Ele é Pai que conhece nossas fraquezas, Ele é Pai que se compadece de nós. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu não esquecerei. A palavra de Deus diz que teu nome está escrito nas palmas da mão, que todos os seus fios de cabelo estão contados.
Que Deus conhece os passos que você vai dar. Eu provei e vi. Ore, 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 clame, clame, igreja, clame. Clame, igreja, clame, ore, ore, ore. Ore, igreja, ore, ore. E a vergonha desfaz. Tua presença. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. E Santo Espírito, és bem-vindo. Cante, igreja, cante, cante, igreja, cante. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Encher este lugar. Louve ao Senhor, igreja, louve ao Senhor. Do meu coração. Louve o Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Ainda nesse espírito de busca, a igreja pode se sentar. Ainda nesse espírito, pode se sentar. Ainda nesse espírito de busca do Senhor, aqueles que têm os seus dízimos e ofertas, pode trazer ao altar. Aqueles que têm o privilégio de contribuir com a obra de Deus, com a obra do Senhor, pode trazê-lo ao altar. Não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. E é o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos um Pai, o Pai verdadeiro, que é o Senhor Jesus, o Pai das luzes, o Pai que não há engano nem mentira. Nós te agradecemos, Senhor, porque essa igreja pode ajudar os papeleiros. Nós te agradecemos porque com esses recursos, Pai, nós temos tentado mostrar o teu amor, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sustento que o Senhor dá às famílias e te pedimos agora por isso. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que nós vamos ouvir. Te damos graças, Senhor, porque Tu és o Pai eterno. Pai, eu te agradeço porque desde o ventre da minha mãe o Senhor já cuidava de mim, Senhor. Que é assim é o Senhor conosco. E é no Teu nome, Jesus, que nós agradecemos. Amém. Os juniores podem descer. Os juniores. Senhor, te agradeço pela vida do pastor Vini. Nós te agradecemos também, Pai, porque nós podemos orar, vir aqui à tua igreja, louvar, ficarmos de pé, colocarmos nossos motivos no teu altar. Mas eu queria agora te agradecer em especial pelos pastores da igreja, pastor Roosevelt, João Marcos, pastor Vini.
Abençoa esta família, abençoa esse coração, Pai, abençoa a Jaque, abençoa os teus líderes, Pai. Agora, Pai, usa teu servo, que ele seja profeta aqui, Senhor. Que ele profetize a tua palavra, que nós saiamos daqui abençoados, Pai, pelo poder do Espírito Santo que habita na tua palavra, Senhor. Que nós possamos receber, Pai, unção de ti. E é no teu nome que nós pedimos que o Senhor use o Vini agora. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, queridos. Uma alegria estar com vocês mais uma vez, poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A gente vai estar hoje encerrando o quarto e último estudo da série Jogos da Vida. Jogos da Vida ali está sendo projetado. Quarto e último estudo desta série que viemos trabalhando, ministrando ao longo deste último mês. E em especial hoje, pode passar, João? Em especial hoje, o título do estudo de hoje é A Mulher de Samaria e o Grande Encontro com Jesus. E eu quero convidar vocês já a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Pode deixar ainda no título. Pode voltar. Muito bem. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, muito obrigado, ó Deus, porque podemos ter esse privilégio de estarmos na Tua casa. Te louvo e te agradeço, Pai, por este momento, onde podemos refletir um pouco acerca da Tua palavra. Clamo a Ti, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor colocaste, ministraste ao meu coração, cada aplicação, posso estar compartilhando com os meus irmãos aqui neste momento. Ó Deus, que a Tua palavra aqui seja falada e que cada coração possa estar quebrantado para ouvir o que o Teu Santo Espírito queres falar e ministrar esta noite. Assim eu oro, assim eu peço, eu clamo a Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. João, pode voltar no primeiro slide, este aí. Então, estamos encerrando o quarto e último estudo desta série. Todos vocês devem ter acompanhado que na última semana, exatamente domingo, há 7 dias atrás, concluiu as Olimpíadas, acabou as Olimpíadas, né? E os atletas brasileiros tiveram um desempenho acima do esperado, acima da média deles nas últimas Olimpíadas. E vimos que eles conquistaram ao todo 19 medalhas, ficaram em 13º na posição geral. 7 de ouro, 6 de prata, 6 de bronze. E esses atletas, me chamou muito a atenção deles, que por onde eles passavam, eles falavam daquelas medalhas com muita alegria. Então, teve atletas que conquistaram 1, 2 medalhas ali, aonde eles estavam, eles falavam. Então, se você olhar, teve atletas que estavam em cima de um caminhão de bombeiros, entrando na sua cidade, e eles estavam ali alegres, contagiantes. Outros, em programas de televisão, em noticiários, falando a semana toda. Ontem à noite mesmo, tinha alguns, no Altas Horas, dando entrevista, falando, e em cada um desses atletas, a gente pode perceber uma coisa que me chamou muita atenção: a alegria de ter conquistado aquela medalha, a alegria de ter posse dela. Só que essa medalha, como um todo, ela não traz alegria só para o atleta, ela traz alegria para todos aqueles que estão à sua volta. Todos aqueles que estão na sua proximidade também se alegram com aquela medalha conquistada, por aquele feito, aquela realização. E ao olhar para eles, quantos pais, quantas esposas, quantos maridos, quantos filhos, quantos treinadores ali não se alegraram em ver a vitória daquele querido. E isso me chama muito a atenção. Aquela medalha não resultou em uma alegria só para o atleta, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Todos aqueles que estão ali, no momento que em casa eles devem ter pegado aquela medalha do marido, da esposa, sentido ela, tocado nela, olhado, sentido o peso dela, a textura dela. Imagina a alegria, a emoção daqueles familiares, assim como daqueles atletas, depois de tanto treinarem, tanto batalharem para chegar a esse dia. E isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje à noite, de uma mulher que quando recebeu essa medalha, ela teve essa mesma alegria. Esta mesma alegria. Você já abriu em João 4? João 4, a gente vai fazer a leitura de alguns textos.
mas não sei se todos recordam, acredito que sim, boa parte estava aqui semana passada. O pastor Roosevelt deixou muito claro que nós em Cristo já somos vitoriosos. Nós em Cristo já somos vitoriosos. Nós já recebemos esta medalha. Esta medalha que está sendo projetada ali, nós já a recebemos. Então ele deixou isso muito claro. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que reconheceu-se como pecador, entregou a sua vida a Cristo, já recebeu essa medalha, já tem a garantia da sua salvação, já tem esse prêmio da conquista ali. Então, com essa mesma alegria de quem recebeu essa medalha, eu quero convidá-los a refletir esta noite sobre esse texto de João 4, e os versos 3 a 10. Deixa eu tomar uma aguinha. João 4, capítulo 4, verso 3 a 10. A palavra de Deus diz: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe: Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Veja bem, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Você teria lhe pedido e ele lhe teria dado água viva. Ao olhar um pouquinho do contexto dessa história, nós perceberemos que algumas culturas estão sendo quebradas ali naquele momento. Primeiramente, um judeu falar com um samaritano. Se a gente olhar para as 12 tribos e lembrar que no norte existia 10 tribos, dessas 10 tribos, quando elas foram conquistadas pelo Império Assírio, em 727 a.C., o Império as dominou e trouxe muitas das suas pessoas para morarem ali, assim também como levaram muitos dos judeus muitos dos povo de Deus para o cativeiro, para o Império Assírio. Houve ali uma miscigenação, houve ali um povo escolhido de Deus misturando-se com um povo gentil. E a partir dali começou então a surgir o povo samaritano. Começou a surgir um povo que, aos olhos dos judeus, era um povo impuro, era um povo mestiço, um povo que não conhecia genuinamente a Deus, não era da genealogia de Deus, não era o povo escolhido por Ele. E isso acontece e Jesus quebra esse primeiro paradigma. Mas o segundo paradigma, e não menos importante, é que Jesus também fala com uma mulher. Fala com uma mulher. Ao falar com esta mulher, ele estava quebrando mais uma cultura, mais um paradigma daquele contexto. Ele estava falando com uma mulher, coisa que não era cultural para eles. Jesus, ao dirigir-se a ela, ao pedir água a ela, ele estava fazendo algo que nenhum homem naquele contexto faria. Nenhum homem naquele contexto faria. Afinal, os homens só falavam com as mulheres da sua família, as mulheres do seu contexto. Então, os homens não falariam em momento algum com uma mulher estranha. Então, a gente olha ali, Jesus falando com uma mulher estranha, primeiramente, quebrando um paradigma. Jesus
falando com, além de ser uma mulher samaritana, quebrando outro paradigma. A viagem de Jesus, o deslocamento de Jesus também nos chama um pouquinho a atenção. Por que nos chama a atenção? Ele estava saindo de um lugar, dirigindo-se à Galileia. Só que ele tinha duas rotas. Ele poderia seguir por dois caminhos. Esses dois caminhos ele poderia ir pelo simples, o rápido, o objetivo, que era o que ele seguiu, mas poderia ir pelaquela rota que os judeus normalmente faziam. Faziam por quê? Faziam porque não queriam passar por terras samaritanas, não queriam ter contato com o povo samaritano. Então eles faziam um desvio. Esse desvio, eles saíam normalmente das terras da Judéia, desviavam-se pelo Rio Jordão e saía lá em cima na Galileia. A coisa essa, imagina uma rota dessas, que demoraria em torno de 1 a 2 dias a mais. Agora pense comigo, quem em sã natureza vai fazer isso, vai fazer uma viagem simplesmente de 1 ou 2 dias a mais, só para não querer passar por determinados lugares? Os judeus faziam isso, mas Jesus não fez isso por causa de uma coisa. Ele sabia que naquele lugar, ele como Deus, ele sabia que naquele lugar existia uma mulher que precisava ouvir do amor dele. Ele sabia que existia uma mulher que estava carente de Deus. Ela precisava conhecer genuinamente a Deus e não o Deus no qual ela havia sido instruída. E a gente vai ver isso posteriormente. Jesus sabia da necessidade daquela mulher. Por isso ele não foi pelo caminho que os judeus normalmente andavam, desviando-se, mas ele foi pelo centro das terras, passando pelas terras samaritanas, chegando em Sicar. Então a gente vê ali Jesus quebrando alguns paradigmas culturais. A rota dele, falar com uma mulher e falar com uma samaritana. 3 coisas que podemos olhar assim socialmente que Jesus quebrou nesse simples texto que até aqui a gente viu. Como a gente pode tirar isso para nós, já pensando hoje? Quantas pessoas, vamos trazer uma aplicação rápida para nós, só para nós começar a pensar juntos. Quantas pessoas hoje estão à margem da sociedade, estão à margem, e tantas outras pessoas passam por elas e se desviam delas, passam por elas e não param para falar do amor delas, do amor de Cristo por elas. Quantas pessoas a gente passa muitas vezes na rua, no trabalho ou em algum outro lugar, na faculdade, a gente vê pessoas carentes de Deus, mas a gente olha e diz, ela não é que nem eu, ela não vai dar certo lá na igreja. Ela está fazendo isso, essa pessoa está indo para a festa, essa pessoa está bebendo até cair, não vai dar para falar de Cristo para ela, afinal, ela não vai se enquadrar lá na igreja, ela não vai gostar de lá. Muitas vezes, a gente acaba fazendo esses pré-julgamentos, e por muitas vezes a gente deixa de falar do amor de Cristo por causa disso. A gente começa a olhar para as pessoas, para quem ela é, para o que ela veste, para com quem ela anda, a maneira como ela fala, e a gente começa a se desviar dela, como os judeus estavam fazendo, como os judeus faziam. Mas Jesus nos ensina exatamente o contrário nesse texto, a olhar para essas pessoas como alguém que carece do amor de Cristo, como alguém que carece do amor eterno, e olhar para essas pessoas com amor, olhar para essas pessoas com amor, e é exatamente isso que ele faz. A mulher, em determinado momento, até questiona ele, como você, sendo um judeu, vem falar comigo, uma mulher samaritana? Ela achou estranho, não só ela, mas os discípulos de Jesus também acharam estranho, quando eles chegaram e viram Jesus falando com uma mulher. O verso 27 diz, naquele momento, os meus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Os discípulos também não entendiam o que Jesus estava fazendo.
aqui a gente pode tirar essa lição para nós. Precisamos olhar para todas as pessoas à nossa volta. Não importa a raça, não importa a maneira como ela veste, não importa se ela está bem fisicamente ou não, não importa se ela está com uma vida muito bem estruturada ou completamente acabada. Nós precisamos olhar para todas as pessoas com amor e os olhos de Cristo. Quando isso acontecer, a gente vai começar a quebrar muitos paradigmas, como Cristo fez até aqui que a gente viu. Bem, prosseguindo, o verso 11 a 15. Verso 11 a 15 diz o seguinte: disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde conseguir essa água viva? Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água do poço. Ao olhar para este texto, a gente olha que aquela mulher havia conhecido parcialmente aquilo que Cristo falara. No caso dela, ela estava olhando de maneira literal. Ela não queria mais dirigir-se dia a dia àquele poço. Ela não queria mais carregar aqueles vasos nas suas costas, na sua cabeça, conforme a cultura daquela época. Ela não queria mais ir até ali. Um outro contexto, outro fator importante, ela tinha que fazer essas viagens normalmente sozinha, por causa dos pecados dela, que a gente já vai falar. Ela tinha que fazer essa viagem normalmente sozinha. Quando fala que ela foi na hora do meio-dia, não era o horário normal que uma pessoa buscaria água. Normalmente a pessoa buscaria 6 horas depois essa água. Então ela ia num horário isolada, sozinha. E muito se deve, talvez, por causa dos pecados dela, por causa dela também não ser bem aceita entre os próprios samaritanos. Entre os próprios samaritanos, esta mulher também deveria ser oprimida, ela deveria ficar à parte. Então, esse texto nos ensina que Jesus, além de falar com ela, ele oferece a ela uma água capaz de saciar a sua sede. Só que essa água, ela não fez a interpretação correta. Ela estava olhando na água física, na água que vou beber aqui agora para matar a minha sede. Essa água, ela estava olhando, e não a água viva, não a água, foi engraçado, não a água viva, não a água viva. Bem, me desconcentrei aqui um pouco, mas não a água viva ela estava olhando. Bem, ela entendeu uma outra água. Agora vamos pensar um pouquinho aqui do porquê que Jesus oferece água para ela. Imagina uma mulher ter que sair num calor escaldante, sozinha, carregando aqueles vasos com água nos lombos ou na cabeça, e tendo que buscar a água dia após dia. Imagina o cansaço que ela não deveria sentir ao retornar para casa com aquele vaso cheio, repleto de água. Imagina o cansaço de um dia, 2 dias, uma semana, 7 dias, 1 mês, anos e anos. Jesus usa então uma figura de linguagem apropriada para ela entender o que ele queria ensinar. Ele fala justamente sobre algo que dia a dia ela estava buscando. Dia a dia ela buscava saciar a sua sede. Dia a dia ela tinha que ir até o poço
buscar essa água. E Jesus estava falando para ela: eu tenho a água capaz de saciar a sua sede. Só que ela não entendeu isso aí. Ela achou que era água física, mas não era. E aqui podemos tirar uma aplicação para nós. Jesus usa uma figura de linguagem de tal forma que aquela mulher pudesse entender o que ele queria transmitir. De tal forma que ela pudesse entender o que era o Evangelho, o que era a salvação, o que era a eternidade. Mas, mesmo com uma palavra, mesmo com uma ilustração do dia a dia dela, ela ainda teve dificuldade. E a aplicação que a gente pode tirar para nós é: precisamos parar com os evangeliquez na hora de falar de Cristo. Precisamos falar de Cristo, muitas vezes fazendo como Ele fazia, usando ilustrações do dia a dia da pessoa, usando ilustrações daquilo que a pessoa passa, daquilo que ela vive. Eu já fiz cada ilustração das mais variadas possíveis, e tudo isso serve para abrir a mente da pessoa, para que ela possa entender um pouco mais o Evangelho. Jesus usa essa ilustração da água. Então precisamos parar com aqueles evangeliquez de se você aceitar a Cristo, você vai ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O pessoal não vai entender. O pessoal não vai entender. E aí depois a gente questiona por que a pessoa não quis entregar a vida para Cristo. Usou evangeliquez, usou palavras que dentro do nosso contexto igreja, a gente vai entender o que estamos falando. Mas alguém ali fora, se a gente falar sangue do Cordeiro, ser lavado, não vai entender. E aí, o nosso evangelismo vai ser em vão. Perdemos tempo, perdemos a oportunidade. E Cristo nos ensina o contrário. Ele nos ensina justamente a aproveitar cada oportunidade que Ele dá. Então precisamos usar a mente, usar a criatividade para falar dele. Podemos fazer ilustrações das mais variadas possíveis. E aí nós temos que colocar a mente a pensar. Aquela mulher, ela não entendeu que a água que Jesus falara era água espiritual. Ela ainda estava no plano físico. E Jesus, sabendo que para ela ser salva, ela precisava ir além, ela precisava algo a mais, ela precisava reconhecer-se como pecadora, E aí é onde a gente vai ver agora, do verso 16 ao 26. 16. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você.
há aqui uma mudança repentina na conversa. Há uma mudança repentina na conversa. Jesus sai dos paradigmas culturais e ele vai para o pecado que estava naquela mulher. Ele começa a instigar aquela mulher a pensar um pouco sobre a sua vida. Ele começa a instigar a mulher a refletir sobre os seus caminhos, sobre a maneira como ela havia vivido. Por que ele fez isso? É a pergunta que fica. Nós sabemos que não basta crer em Cristo, nós sabemos que não basta dizer eu sou de Cristo, eu aceito Jesus, é necessário algo a mais, é necessário algo a mais, é necessário arrepender-se, é necessário entender o Evangelho, a mudança que ele nos proporciona, é necessário nos reconhecermos que sem Cristo estávamos perdidos, sem Cristo estávamos caminhando por um caminho como desta mulher, um caminho de pecados, um caminho aonde estávamos afastados dele. Mas ele faz essa pergunta para que ela pudesse refletir, ela pudesse chegar à conclusão. E aqui fica mais uma lição para nós. Muitas vezes, nós nos detemos a um evangelho de simplesmente convidar as pessoas para ir à igreja. E a pessoa está vindo, e tantas vezes ela está vindo porque ela gostou das pessoas, ela gostou de um ambiente agradável, ela gostou da maneira de um culto diferente, contemporâneo, e começa a voltar, e voltar, e voltar. E ela sente uma simpatia, macumba, não. Espiritismo, não. Lá fala de Jesus, vou lá. E aí começa a ter essa simpatia por Jesus, gosta de Jesus, mas não entendeu ainda plenamente o Evangelho. E muitas vezes o nosso evangelismo morre ali. Quando aquela pessoa vem 1, 2, 3, 4 vezes e fica por isso mesmo, agora ela já é de casa, agora ela vai começar a voltar por si só. Só que, talvez, ela ainda não tinha conhecido, talvez essa pessoa ainda não tenha conhecido plenamente o Evangelho. Talvez ela ainda não tenha olhado para si e analisado a sua vida. Talvez ela não tenha refletido acerca de tão ruim eram os seus caminhos. E Jesus aqui, ele faz essa pausa, ele muda a conversa, porque ele queria levar esta mulher a refletir acerca dos seus caminhos. E ele consegue fazer isto com excelência. Uma segunda lição que nós podemos tirar aqui, e está no verso 22, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Uma outra lição que nós podemos tirar aqui, é que como os samaritanos não podiam ir até Jerusalém, cultuar, prestar culto a Deus, eles criaram seu próprio templo no monte, e eles começaram então a criar os seus próprios ritos. E quando Jesus diz isso àquela mulher, ele estava dizendo que aquele ensinamento que os seus líderes estavam pregando, estavam ensinando anos após anos, eram ensinamentos falsos, pois Deus já tinha estabelecido uma maneira de ser adorado até então, e Deus tinha dado essa maneira de ser adorado ao povo de Israel. Então Deus já tinha criado uma maneira para ser adorado, e aquela maneira que aquele povo estava adorando não era correta. Só que na sequência também Jesus já entra dizendo que começou um novo tempo, e este novo tempo não é mais da adoração em templos, mas em espírito e em verdade. Em todos os lugares devemos prestar culto a Deus, em todos os momentos devemos prestar culto a Deus. Então não é mais apenas um dia na semana ou em determinados horários, mas precisamos viver uma vida consagrada a Deus em todos os momentos, e isto Jesus estabelece ali. E aqui a gente pode tirar essa lição, muitas vezes nossos amigos vão dizer para nós que eles já estão buscando Jesus,
eles já estão buscando a Jesus e volta e meia eles leem alguns textos da Bíblia e por aí vai. Só que fica uma pergunta no ar: aonde eles estão buscando Jesus? Aonde eles estão buscando Jesus? É impressionante a quantidade de seitas, é impressionante a quantidade de lugares que não prestam culto a Deus, que citam a Bíblia como referência. Citam a Bíblia como referência. Então, nem todos os lugares que alguém disser que está indo, está prestando culto, está vivendo uma religiosidade, mesmo citando a Bíblia, não significa que a pessoa está prestando um culto genuinamente a Deus. Não significa isso. E isso é o que Jesus nos ensina nessas duas aplicações dessa passagem. Vamos prosseguir para a quarta e última passagem. Verso 27 a 30. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venho ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Pulando agora para o verso 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho daquela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Andamos tudo isso aí para chegar neste texto, que hoje é o principal texto do nosso estudo. Esse texto fala que aquela mulher que recebeu a medalha da salvação, aquela mulher que teve um encontro real, um encontro genuíno com Cristo, aquela mulher que reconheceu-se pecadora, tão logo ela conheceu a água capaz de saciar a sua vida, capaz de dar a paz que ela não encontrara na sua religião, ela saiu daquele encontro com Jesus rapidamente, no verso 28 que nós vimos, e voltou até a sua cidade. Voltou até o local onde ela residia. Local esse, lembra-se bem, que o pessoal não gostava tanto dela. Ela tinha que ir em horários alternativos buscar água. E isso simboliza que ela era rejeitada tantas vezes entre o seu próprio povo, porque ela casou-se há 5 vezes, porque ela vivia aquele relacionamento com aquele homem. E ela era reprovada, ela era rejeitada por aquele seu povo. Mas tão logo ela conhece a palavra, conhece a Cristo, a água capaz de saciar a sua sede, ela retorna para lá, com a medalha no peito, já cunhada com seu nome, já gravado ali o nome dela na eternidade. E assim como os nossos atletas, que ao ganhar a medalha, por onde eles passavam, eles começavam a falar da conquista, começavam as pessoas à sua volta a serem influenciados por aquela conquista. Essa mulher, ela influenciou as pessoas à sua volta. E nós vemos que tantas e tantas pessoas, no verso 39 ao 42, começam a entregar a sua vida a Cristo, começam a buscar a Cristo, a ter um relacionamento com Ele, por causa do testemunho dela. Jesus estava de passagem, lembra bem, ali não era o destino dele, ele parou para saciar a sua sede, ali não era o lugar final, ele parou para saciar a sua sede.
Ele sabia que ali também existia uma missão. Existia aquela mulher carente do amor de Cristo. Ele estava com um destino em direção à Galileia. Mas ao parar ali e mudar a história daquela mulher, ele muda a história de toda uma comunidade. A história de toda uma comunidade. E esta é uma das lições que eu quero tirar para nós, como igreja. O pastor Roosevelt, na última semana, bem falou que aquele que já aceitou a Cristo, já recebeu a medalha, já está com ela no peito, já está com seu nome gravado. A lição que eu quero trazer para nós aqui como a principal deste estudo, é que nós, que já conhecemos a Cristo, que a gente tem uma nobre missão. A gente não deve receber esta medalha e encaixotá-la, guardá-la, colocar num cofre a 7 chaves, escondê-la para ninguém ver. Mas fazendo o mesmo paralelo com os atletas que ganharam e saíram falando e mostrando, estão nos jornais, estão por onde eles passam, eles se alegram e mostram daquela conquista. Com a mesma alegria que os atletas tiveram, com a mesma alegria que esta mulher teve ao ser salva por Cristo. Nós precisamos, como igreja, fazer o mesmo, ter esta mesma alegria, ter este mesmo empenho em levar, em proclamar, em falar do Evangelho às pessoas. Em falar do Evangelho às pessoas. E aí é o convite, pode passar, João? É o convite que eu quero fazer a você. O que você tem feito com a sua medalha? A pergunta aí. É o convite que eu quero fazer a você. Aonde você tem guardado a sua medalha? Você foi salvo e se contentou com isto? Agora vou me tornar um adorador? Vou bater tabela em determinados dias e horários na igreja, afinal o culto da manhã é tal horário, o culto dos jovens é tal horário, o culto da família à noite é tal horário, e começa ali, vou seguir estes padrões? Ou você quer mostrar essa medalha? Ou você quer mostrar assim, por onde você passar, falar dela com alegria? Eu recebi este prêmio, eu fui salvo por Cristo, Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha história, Ele me tirou daquele lugar, Ele levou paz aonde não existia, Ele reconstruiu o meu lar, a minha família, Ele levou cura aonde nós estávamos já desesperados. O que você está fazendo com a sua medalha? Aonde ela está guardada? O convite que eu quero fazer para você esta noite, já encerrando, é que nós não podemos deixar essas medalhas dentro de um cofre. Com o mesmo empenho, com a mesma alegria que eu vi comentaristas, quem assistiu às Olimpíadas deve ter percebido no Sport TV, tinha uma série de comentaristas, campeões olímpicos de 10, 14, 20, tantos anos atrás. Existia uma série de comentaristas ali, que estavam falando da alegria de ter recebido aquela conquista há tantos anos atrás. Passou 10 anos, passou 8, passou 20, eles ainda estavam alegres. Ao olhar para aqueles comentaristas, dava para ver que muitos dos jovens hoje campeões, eles só foram campeões porque eles tiveram alguém em quem se espelhar. Eles olharam para aqueles comentaristas lá atrás, quando eles ainda eram crianças, e viram eles atletas, campeões, e se inspiraram neles. Se inspiraram neles. E hoje, muitas das entrevistas, se você for olhar, você vai ver que eles citaram o nome daqueles atletas do passado. Da mesma forma, um atleta do passado foi questionado por um dos jornalistas. Ele perguntou: você não fica meio assim porque o cara ganhou, ele teve uma marca olímpica melhor que a sua? E ele: cara, eu fui o melhor da minha época, ele é o melhor da época dele.
com a mesma sabedoria que ele respondeu, eu quero convidar vocês a transmitir, a passar adiante a alegria de ter recebido esta medalha. Não sei há quantos anos você recebeu essa medalha. No meu caso, faz aproximadamente 9 anos. Faz aproximadamente 9 anos, pouco tempo. Mas em muitos aqui, talvez pode ser meses, dias, 1, 2 anos, ou até 20, 30, 40 ou mais anos. Eu não sei. Mas com a mesma alegria que aqueles comentaristas de tantos anos do passado, campeões olímpicos, estavam narrando e falando dos esportes, da alegria de ter conquistado aquela medalha há tantos anos atrás, eu quero convidar você a se alegrar, a ter este renovo no Senhor, a ter essa alegria de um dia ter recebido esta medalha, e que as pessoas à sua volta, elas possam tocar nessa medalha, elas possam senti-la, elas possam ver a textura dela, elas possam ver quão maravilhoso é estar em Cristo. Quero convidá-los a, mais uma vez, se colocar de pé e juntos estarmos orando, juntos estarmos pedindo esse renovo a Deus, essa alegria de anunciarmos e por onde passarmos essa medalha. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque podemos estar na Tua casa. Há tantos outros lugares que poderíamos estar hoje, mas estamos aqui. Queremos prestar culto a Ti, queremos Te adorar. Pai, traga ao nosso coração a alegria do primeiro amor novamente. Ó Deus, traga ao nosso coração a alegria de Te buscar, a alegria de ter recebido um dia essa medalha. Traga ao nosso coração, ó Deus, a alegria de poder compartilhar, poder falar desta medalha por onde passarmos. Ó Deus, são tantas pessoas que estão à nossa volta, são tantas pessoas que estão ali na nossa família, no nosso círculo familiar, na faculdade, no trabalho, que ainda não Te conhecem, e nós estamos ali, dia a dia, com esta medalha, mas temos nos omitido, não temos falado. Eu quero clamar a Ti, Senhor, que o Senhor renove as nossas alegrias hoje à noite, e que possamos sair daqui com um desejo ardente de aonde estivermos, ó Deus, falarmos de Ti, a mesma alegria que esses atletas têm, nós possamos ter, ó Deus, em Ti, possamos poder falar do trabalho, na escola, na faculdade, podemos falar na nossa família, do Teu amor, esse amor que um dia nos alcançou, esse amor um dia que nos libertou de tantos e tantos pecados, como o Senhor libertaste aquela mulher, e hoje podemos estar aqui, Te adorando em espírito e em verdade. Ó Deus, clamo a Ti, Senhor, que essa alegria de evangelizar, essa alegria de proclamar o Teu nome, falar de Ti aonde estivermos, venha brotar, venha crescer e venha, ó Deus, ser algo pleno em cada coração aqui, que cada um aqui possa ser um evangelista seu, aonde estivermos, vidas podem ser alcançadas para Ti, porque nós fomos usados por Ti como um instrumento seu, para a sua honra e a sua glória. Assim eu oro, ó Deus, grato a Ti por tudo, grato a Ti por aquela vida que um dia estava na porta da faculdade, falando do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque eu tive o privilégio ali de receber o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque eu tive o privilégio de ser convidado, eu fui ensinado acerca de Ti. Ó Deus, que esta mesma alegria e motivação de ir e falar venha ser algo presente em cada coração aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. E sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 4, versículo 39, que rogaram a ele para que ele curasse aquela mulher. Nós temos um advogado que roga por nós nessa noite, é o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ele se inclinou a curar aquela mulher. Ele se inclina para você nessa noite. O Todo-Poderoso, aquele que firmou as estrelas do céu, ele se inclina para você nessa noite. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus, gostaria que viesse aqui à frente. Tem alguém nessa noite aqui
ainda não teve essa experiência dessa medalha maravilhosa que nós recebemos no dia que nós aceitamos a Jesus? Há alguém que queira vir aqui essa noite para que nós orássemos como igreja? A palavra de Deus diz assim no capítulo 6 do livro de Números: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. Receba essa bênção de Deus agora à noite. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você já tem essa bênção de Deus sobre a sua vida, receba ela. Você é filho do Todo-Poderoso, você é filho do Altíssimo, aquele que peleja por ti, já morreu na cruz e Ele é contigo, amém? Dá um abraço no seu irmão agora, abençoa ele também, tenha uma boa semana, abençoa o teu irmão, dá um abraço, amém.